O medo da morte mata, e mata imediatamente ou lentamente. Quem tem medo da morte acaba morrendo, porque instintivamente a pessoa lança uma mensagem para dentro da sua mente e dentro da sua alma que vai morrer. É uma verdade que todos nós nascemos e vamos morrer um dia. Só que tem pessoas que suicidam, que antecipam a morte. Existe uma história, um caso em que uma cidade de interior, com mais ou menos 50 mil habitantes, o diabo, o bicho ruim, apareceu e procurou o prefeito dessa cidade, ou o governante, ou alguém que comandasse essa cidade, e falou: olha, nós vamos disseminar um mal muito grande nessa cidade, e essa cidade vai ser aniquilados, mortos, na faixa de 10 mil pessoas. E o prefeito, conversando com a morte, fala: que isso? Temos de negociar isso, não é possível. Por que você escolheu nós? Lógico, escolheu essa cidade. Por que disso? Ele falou: não, a sua cidade foi escolhida, não tem como negociar, ir para outro lugar. Só que nós podemos negociar a quantidade de pessoas que vão morrer. Dito e feito. E o prefeito combinou com ele um prazo para ele avisar as pessoas, para ele avisar os habitantes, avisar a comunidade daquela cidade que viria ou uma peste ou uma doença muito grave sobre aquela cidade e que em mais ou menos uns 6 meses iria aparecer isso e queriam matar a população, uns 20% da população, ou seja, que mais de 10 mil pessoas iriam morrer. O prefeito, o governante dessa cidade, chamou o malfeitor que iria fazer aquele desastre na cidade e combinou com ele, falou: olha, não mate tanto não, mata mil habitantes aqui, 1000 pessoas que estão convivendo aqui. E ela falou: não, não tem jeito, porque o combinado era 5 mil, era 10 mil, e chegaram a um acordo, nem para um nem para outro, que seriam mortos 5 mil pessoas. Dito e feito. Daí passou o tempo, o prefeito começou a avisar a comunidade, com alto-falante, com faixas, na igreja, nos cultos, nas pessoas lá no mercado, onde tinha aglomeração de pessoas, e falou: olha, vai vir aqui uma peste, virá aqui uma chuva, alguma coisa que eu não sei o que é, e que vai dizimar na faixa de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas vão sair do mapa, vão deixar de existir. Inclusive prepararam lá lugar para enterrar, furaram as covas, arrumaram já para 5 mil pessoas, que foi o combinado. Tá, dito e feito. Aí o tempo passou, as pessoas ficaram uma conversando com a outra, alarmada: olha, vão matar tantas pessoas. Mas ninguém sabia quem que ia morrer. Mas sabiam que 5 mil pessoas iriam ser aniquiladas, iriam morrer, sumir do mapa. Passaram o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a cidade naquela polvorosa lá, sem saber o que ia acontecer. Daí a pouco, 5 meses, 6 meses, chega a época do infortúnio. E quando chegou, começaram a morrer gente. Aí morreram 100 pessoas, morreram 200 pessoas, morreram 300 pessoas, e foi morrendo 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. Tinha morrido o dobro do que foi combinado. Mas acabou que morreu mais de 15 mil pessoas.
e depois parou, estagnou, parou de morrer. Mas morreram quase 20 mil pessoas. Foi uma coisa assim, desordenada, que trouxe um tumulto muito grande na população, nos parentes, em todo mundo da vizinhança. O prefeito chamou o diabo, lá o malfeitor, aquele que aniquilou as pessoas, e falou, olha aqui, mas você chegou há 6, 7 meses atrás aqui e falou que realmente ia ter uma desgraça, esse nome é muito ruim, eu nem gosto de falar, mas que ia ter aqui uma quantidade de mortos muito grande, falou que ia morrer na faixa de 5 mil pessoas, e nós combinamos, chegamos a um consenso que você falou que era 10 mil pessoas que iam morrer, e depois nós chegamos a um consenso, eu pedi para que morresse 1.000 pessoas, depois acabou morrendo, em vez de 5 mil que foi combinado, acabou que morreu mais de quase 20 mil pessoas, mais de 15 mil, 18 mil, quase 20 mil pessoas. Isso não está certo, o combinado tem de ser cumprido. Aí, o malfeitor, ou a morte, ou o bicho ruim, falou, olha, o que eu combinei está provado que foi isso mesmo, eu combinei que iriam morrer 5 mil pessoas, igual nós fizemos um contrato que seriam mortos 5 mil pessoas. Mas o prefeito falou, como é que aconteceu essa desgraça? Como é que aconteceu de morrer mais de 15 mil, 18 mil, quase 20 mil pessoas? Aí a morte falou, olha, na realidade nós temos que fazer uma pesquisa, porque o combinado foi 5 mil. E começaram a fazer a pesquisa na cidade, para saber por que tinha morrido tantas pessoas, se o combinado seria 5 mil. Aí começaram a perguntar para um, para outro, chegando na casa de um senhor velhinho, falou, o que aconteceu? Sua família quase toda morreu, e o senhor está aqui forte, firme. Ele falou, realmente eu estou forte, firme. Mas por que eles morreram? Olha, realmente quando falaram, alastraram, divulgaram que teriam uma grande quantidade de mortos, a maioria das pessoas passaram a não alimentar, a maioria passaram a não tomar banho, passaram a não realizar ginástica, passaram a não ter o dia a dia, e a maioria morreu de quê? De medo. E essa pessoa, que era um sábio na cidade, falou, a maioria morreu de medo. Aí o prefeito chamou o diabo de novo lá e falou com ele, que coisa horrível. Pois é, ele falou, o que eu combinei foi 5 mil, a maioria morreram de ansiedade, de tristeza, sabendo que ia ter pessoas mortas. Então, meus amigos, hoje está acontecendo no nosso país, no mundo, uma coisa que se chama medo. As pessoas têm medo de sair de casa e, mesmo em atividades que são autorizadas, elas não saem ou morrem de medo. Nós temos de evitar isso, não morrer por ansiedade, não morrer por antecipação, porque um dia nosso vai chegar, a nossa hora chegará, só que tem a hora certa. Desta forma, desta maneira, desse jeito, temos de evitar que o mal nos aconteça. Como que nós vamos evitar? Tirando pensamentos negativos, que a crise não vai passar, que as empresas vão quebrar, que as pessoas vão morrer. As pessoas vão morrer, mas não da maneira que está colocado aí. Tem um caso de um pastor que contou que um conhecido dele tinha levado lá 10, 20 tiros lá numa emboscada e que ele foi até o hospital. E ele gostava muito dessa pessoa. E quando ele chegou lá, ele impôs a mão na cabeça desse indivíduo, desse amigo, e falou com ele, você não pode morrer, você é uma pessoa forte. E por incrível que pareça, nessa noite, essa pessoa se restabeleceu e saiu
daquela situação catastrófica, aquela situação que ele perderia a vida. Por que ele saiu dessa situação? Porque naquele momento, com uma palavra que este pastor ou este padre falou para ele, ele sentiu que ele poderia viver. E na nossa vida é a mesma coisa, tá? Nós temos que ouvir palavras sábias e palavras que agreguem ao nosso cotidiano e acreditar que nós somos fortes, que nós somos pessoas que temos capacidade e não acreditar no mal, porque o mal existe. Existem mais notícias ruins do que notícias boas para nos alegrar. Vamos exercitar o bem. Tem até um ditado, né? Faça o bem sem olhar a quem. Não morra de ansiedade, não morra de depressão, não morra. A depressão, ela vira angústia e depois faz com que a gente morra. Não morra antes do tempo natural da nossa vida. Um grande abraço e estamos ao inteiro dispor e viva com alegria, saúde e não preocupe com o mal, porque o bem sempre vence o mal.